Seguidores de Jesus. Perfeito. Então a gente leu Atos capítulo 2, né, do 14 até o versículo 41. Né? Eu acho que esse texto, como todos os textos, né, a gente fala isso, mas é comum, né? Todo trecho é rico, todo trecho é inspirado, é utilizado para nos edificar, nos consolar, nos admoestar. É que parece que toda vez que a gente lê, né, salta aos nossos olhos coisas que falam diretamente com a gente, né? Muito assim, né? E eu fico pensando, né, nesse momento, uma primeira reflexão aqui. A gente é um grupo muito pequeno, tem uma liberdade e tudo, e sempre tenta equilibrar as ponderações, né? Então assim, na verdade mais como uma reflexão, né? Não é isso ou aquilo, é só uma reflexão, talvez para a gente tentar trazer para os nossos dias atuais, né? Não me parece, só como ponderação, não me parece que Pedro tenha se preparado para esse momento. Os irmãos concordam? Assim, ele não, pelo que a gente lê e pelo como se desenvolveu, não parece que ele fez um sermão, preparou. Estava orando e teve que dar uma explicação. E teve que dar uma explicação de algo que estava acontecendo. Ele tinha que explicar. Ele tinha que explicar, perfeito, né? Irmão, só para equilibrar, não que haja problema algum pelo contrário, em ler, meditar, fazer anotação. É como a gente sempre fala, a gente nunca quer ponderar uma situação desequilibrada, a gente quer apenas refletir os dois pontos, né? Tanto é possível, sim, se preparar, refletir, pôr as anotações, como também, né, por meio de explicações, Deus pode usar alguém poderosamente. Então a gente não está querendo aqui dogmatizar nada, vamos colocar dessa forma. Mas é muito interessante que considerada pelo menos uma das grandes pregações, onde 3.000 almas foram batizadas, serem parte de uma explicação. Isso me chama a atenção. Assim, cada vez mais ressalta a capacidade que o Espírito Santo tem de verdade pôr as palavras da sabedoria nos nossos lábios, né? Ainda que a gente vê citações que demonstrem claramente que Pedro havia andado com Jesus, ouvido essas citações do Antigo Testamento. Veja bem, às vezes a pessoa fala assim, a velha aliança acabou. Mas calma aí, toda essa pregação que a gente acabou de ler está pautada em registros do Antigo Testamento. Então assim, como acabou, né? Então, duas ponderações interessantes, pais amados, fica à vontade. Duas ponderações interessantes são, eu acho assim para a gente refletir. Primeiro, que a gente está falando apenas de o início de uma explicação de algo aconteceu. E o Espírito Santo usando assim tão poderosamente, né, colocando aquelas palavras na boca de Pedro, a priori sem nenhuma preparação, vamos colocar dessa forma. E o próprio Paulo reforça isso, né? Não fiquem preocupados com o que vocês têm que dizer. Quando vocês chegarem diante das autoridades, né, o Espírito Santo vai pôr na boca de vocês aquilo que deve ser dito. Olha que coisa interessante. Então, eu trazendo assim, até para uma questão assim pessoal, é claro que a gente vai sempre se esmerar no ler, no estudar a palavra, no se preparar, mas assim, como cada dia mais, né, além da gente fazer essas coisas, eu preciso exercitar essa confiança no Espírito Santo. Ou seja, por mais que haja toda essa preparação, por mais que haja a leitura, o devocional, e todas essas coisas são lícitas e edificantes, mais uma vez a gente não está querendo assim desequilibrar para nenhum ponto, mas assim, como é importante resgatar essa dependência daquilo que o Espírito Santo vai colocar nos nossos lábios. Como Paulo... Eu só estava pensando em uma coisa assim, interessante, né? Mas foi de alguma coisa que ele já tinha ouvido, né? Isso, como a gente falou. Sempre tem assim, porque às vezes uma vez eu vi vou falar que não é místico, entendi. Entendi que você colocou. Assim, não. Né? Porque às vezes tem gente que cai nessa coisa, porque Deus capacita, Deus... Esse exagero, né? Então você não nem lê a Bíblia. É uma coisa assim. Eu sempre penso que você tem que estar sempre renovando o seu... Provavelmente na sinagoga, desde criança, ele sempre leu
Davi sempre estudou aquilo, mas talvez não com a visão. Eu acho assim, nesse caso, o Espírito Santo te dá a revelação da palavra. Vamos colocar assim para tentar contextualizar. Até o que ele ouviu de Jesus. Vamos dizer que ele nem tinha, vamos assim, ele não era frequentador da sinagoga, mas ele ficou 3 anos e meio com Jesus. Perfeito. Né? Então ele absorveu Boa noite. Absorveu aquilo, esse entendimento. Aquele entendimento, toda a gama. Porque imagina o que é uma pessoa ficar 3 anos e meio. Então, assim, para reforçar essa colocação que vocês fizeram e a gente ter essa concordância entre a gente, na verdade é exatamente isso. Por isso que eu falei, jamais a gente pode desprezar a leitura, o devocional, a preparação, né? O ler, o se dedicar, né? Isso são coisas que nós levamos e devemos fazer na nossa vida cristã, né? Então, assim, e acredito que, assim, com todas as nossas dificuldades, vamos colocar assim, de alguma forma a gente tenta fazer isso, né? A gente estava tentando, na verdade, refletir sobre o conceito seguinte: existe o conceito de se preparar e existe o conceito de andar preparado. Era esse equilíbrio que eu queria trazer. Por exemplo, o Rodrigão vai trazer uma palavra sábado. É muito comum que sexta ou sábado, é comum, ele se dedique, leia e se prepare para alguma coisa. E não há nenhum problema nisso. É isso que a gente também volta a reforçar isso, né? Mas o que a gente de repente está tentando refletir é a questão de andar preparado. Então, andar preparado exige da gente essa constante dependência do Espírito Santo. Então, se de repente amanhã você tivesse que responder alguma coisa como Pedro, ou se posicionar e tal, o Senhor daria aquela porção do maná do de amanhã, né? E às vezes nós acabamos aprendendo ou fomos ensinados da forma de nos preparar somente quando temos uma responsabilidade. É muito comum, grande parte da cristandade, não utilizar a Bíblia ou ler apenas naquele período do domingo, ou no período de uma EBD, ou de um culto, acompanhar a leitura de um pregador. Mas se ele for convidado para dar uma mensagem, acabou, o cabelo levanta, ele está super preocupado e vai ficar desesperado porque ele vai... Eu digo assim, eu acho que isso é algo que o Senhor deseja nos amadurecer. Esse fato de andar preparado, acho que é isso que Paulo estava falando. Não é, como o João e a Nara colocaram bem, não é o fato do desleixo, da negligência, do exagero do outro lado místico, de que, né, vai vir, não é de forma alguma isso, mas é daquela forma de você realmente ter algo contínuo e não fragmentado, né? Ou seja, a todo momento a gente pode ser questionado, a todo momento o Espírito Santo precisa ter a liberdade de colocar nos nossos lábios, né, ou de nos lembrar, como você bem falou, né, palavras que nós ouvimos ou compartilhamos, né, a fim de que a gente, em tempo oportuno, ou em tempo e até fora de tempo, Paulo coloca isso, né, tenha a gente uma palavra do Senhor temperada, equilibrada, né, para aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor naquele contexto. Então, assim, talvez a maior pregação que a gente está lendo aqui agora, o Diego, a pregação de Pedro, não tenha vindo de um sermão preparado, não que haja, como a gente colocou aqui nesse, nenhum problema nisso, mas tenha vindo de uma simples resposta a algo que aconteceu. Aconteceu e Pedro está dando uma resposta. Calma, gente, eles não estão bêbados não, são 9 horas da manhã. Olha só, olha que coisa interessante. Você vê o que eu quero ressaltar aqui é a parte do homem e a parte de Deus, né? Vocês não leram o que está escrito no profeta Oséias? Vocês não lembram o que disse nosso irmão Davi? E ele coloca trazendo a escritura, o papel nosso. Falar é escritura, trazer a escritura, o lado bíblico. Mas na verdade você não vê Pedro tentando emocionar as pessoas, você não vê Pedro tentando criar nessas pessoas, até porque não era nem algo da personalidade dele, um pescador, um cara um pouco rude, letrado, né? Mas apenas apresentar a Escritura, falar aquilo que estava escrito na Torá e na lei, nos profetas, né? E o Espírito Santo se encarrega de compungir o coração dessas pessoas, a ponto dessas pessoas, no final, falar assim, mas o que a gente tem que fazer? Então, assim, tentando trazer isso para os nossos dias atuais, e aí fazendo essa reflexão, mas... eu sei que às vezes eu sou chato nisso, né? Mas assim, é só porque eu gosto também de disciplinar minha própria alma, não em tom de crítica e nada disso. Eu acho que às vezes
o homem está tentando, quando eu digo homem me incluo também, tá, irmãos? O homem está tentando ocupar um pouco o lugar da obra do Espírito Santo, tá? Não é a gente que vai emocionar as pessoas, não é a gente que vai, num momento de luz ou numa música XYZ, trazer uma emoção, porque tudo isso a gente vai estar tocando só na alma da pessoa. Tem técnicas para isso. Num show, uma menina fica histérica e chora até, dependendo do nível de música. Então, assim, a gente não está falando daquela questão da boa oratória, do uso da voz, do uso da forma como vai cadenciando as palavras, de forma nenhuma. A gente está falando que tem um pescador relembrando algumas coisas que foram ditas na Escritura, como Esdras. Acabou de ler seco, meu irmão. O nego estava chorando, caído no chão lá, porque foi a palavra de Deus. O Espírito Santo produziu aquilo no coração das pessoas. Então, às vezes, a gente tem tantas ferramentas humanas, tantos artifícios humanos, tanta transposição de questões corporativas de empresa para dentro da igreja, tanto uso daquilo da terra, que no final, às vezes, a gente não vê as pessoas falar assim, mas o que eu tenho que fazer? No final, às vezes, a gente vê a pessoa querendo só resolver um problema. Então, assim, será que talvez não fosse um retorno à Escritura? Será que o Senhor talvez não queira que a gente reflita um pouquinho para retornar ao princípio bíblico, para que a gente possa falar somente a Escritura, ler somente a Escritura, em oração, né, como eles estavam orando, né, antes disso, né, eles estavam em oração, então, em oração, andando preparado e não apenas se preparando para momentos estanques, né, apenas ler a Escritura e o Espírito poder se encarregar realmente de realizar essa obra de quebrantamento, de convencimento, de compungir, de perguntar, caramba, o que eu tenho que fazer? Você vê claramente a obra do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça nessa questão aqui dessa pregação que o Senhor colocou na boca de Pedro, né? E talvez a gente fique pensando assim, eu não vejo, né, os milagres, a gente costuma usar essa expressão, já usei muito, eu não vejo os milagres daquela época, né? Onde está o Deus de Pedro? Onde está o Deus de Elias? E às vezes eu vejo Deus fazendo a pergunta, ao contrário, onde estão os meus Elias e onde estão os meus Pedros? Porque assim, por outro lado a gente gosta muito de cobrar a Deus, né? E por outro lado, a gente não percebe que às vezes Deus falou assim, mas calma aí, eu tinha um cara que vivia na minha dependência. Eu tinha um cara que, quando eu secava a fonte, ele ia para lá, ele não confiava nele. Eu tinha um Pedro aqui que não estava confiando, e o foco dele não era ter uma grande pregação de impacto, o nego sair e falar... Aqui no final o nego fala assim, Pedro, a palavra foi tremenda que mexeu com a gente. Não era absolutamente nada disso. Entendeu? Ninguém ia gravar aquela palavra e reproduzir aquela palavra ou vender ou ganhar dinheiro em cima daquilo. Ele estava apenas vivenciando um momento de uma ação tremenda de Deus ali na terra, e ele estava falando e retratando apenas a Escritura, e o Espírito se encarregou de gerar todos aqueles desdobramentos, todas aquelas conversões, aqueles quebrantamentos e aquela mudança. Então, assim, é claro, quando a gente diz isso, gente, a gente não está generalizando, não está dizendo que é sempre assim, em todo lugar é assim. Mais uma vez, a gente está apenas fazendo uma reflexão e mais a tom pessoal, não tom do A, do B ou do C, mas um tom nosso, né, da gente buscar, de alguma forma, no Senhor, esse exercício e buscar ficar um pouco mais na dependência dEle, né, nessas questões. Então, assim, Pedro começa apenas levantando a voz, e está muito ligado ao que Deus falou para Jeremias, abre a boca que eu vou encher. Carnalmente é muito ruim essa dependência. Eu digo assim que quando eu comecei nesse serviço do ensino há alguns anos atrás, né, é muito complicado, porque às vezes você quer ter tudo preparado para você não ter que passar nenhuma dependência, entendeu? E eu lembro que às vezes, assim, você ouvia a pessoa orando, você viu que o Espírito Santo colocou na boca daquela pessoa no início do culto orando. O Espírito já estava falando uma direção. Aí o irmão que estava no louvor, quando era uma coisa alinhada, não era carnal, você via o louvor, você falava assim, o Espírito está nessa linha. Como é que eu vou dar essa palavra? Como é que eu vou forçar uma barra em uma coisa que eu preparei? É claro que o Senhor que conhece os corações, as necessidades, que Ele deseja obrar, que aí vinha uma outra palavra naquele momento, é esse viés que o Senhor queria, só que era mais seguro você fazer o quê? Ficar em cima daquilo, onde estava, entendeu? E aqui a gente não está falando mais uma vez do desequilíbrio e nada dessas questões. A gente está falando só no mesmo tempo do andar preparado, ao mesmo tempo da sensibilidade, da gente poder perceber aquilo que o Espírito deseja fazer realmente naquele momento.
né? E a gente passar a acompanhar, que às vezes a gente fica estanque, às vezes no momento de culto, não é só no momento de culto, mas dando um exemplo, né? Então o irmão orou, a gente já não prestou atenção, depois passou, então a gente acha que é uma coisa meio isolada, mas não é. A pessoa está intercedendo, pode uma pessoa interceder, está fora? Tá, fez uma oração, mas aquilo você viu mais que foi um problema, angústia de alma dela e tal, deu para perceber. O irmão está angustiado e tudo, mas você percebe quando o Espírito Santo está intercedendo, você consegue ver quando não é aquele cara orando, é o Espírito Santo que está orando, você consegue ver, aquilo bate, testifica com você. Aí você vê um irmão, um louvorzinho fora e tal, mas depois a coisa engrenou. Você começa a ter sensibilidade no momento do corpo de Cristo, de quando a coisa está batendo, o Espírito Santo está batendo. Aí vem o irmão, dá uma situação, aí vem outra palavra e fala assim, pô, olha, Deus está tocando nesse ponto, olha como é que é a coisa. Então, é uma atenção espiritual da nossa parte naquilo que Ele está edificando no nosso meio. A gente não está olhando só o culto ou julgando se é bom ou ruim, não. A gente está exatamente acompanhando e discernindo, como a Escritura fala, como Paulo nos ensinou, a perceber o edificar do Espírito nas nossas vidas. Como acontece? A irmã colocou uma coisa aqui, depois outro irmão complementou, alguém orou, finalizou. A gente percebe, ainda que haja uma coisa, mas a gente percebe assim que há uma coesão, há uma unidade do Espírito em tentar trabalhar no nosso coração naquele momento, naquela fase, naquele período de tempo que a gente se reuniu, né? Homens de judeu e todas, deixa eu explicar-lhes o que ouça. Tá, com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Você vê um discurso também bem natural. Não sei se vocês concordam, né? Homens, eles não estão bêbados. Ainda são 9 horas da manhã, né? Às vezes a minha religiosidade, né, a forma que a religiosidade ela está incrustada na nossa carne, é uma coisa nossa, né? Não tem jeito a gente dizer que não é religioso assim, a gente tende a ser, né? Então assim, você não vê aqui, ó, porque amantíssimo Deus, não sei o que, não tem. Não que haja problema no amantíssimo Deus, entendeu? Eu acho uma coisa muito legal, né? Como é que eu louvo em casa, como é que eu louvo na congregação? Como é que eu leio? Então assim, o que eu não posso é mudar. Eu não posso chegar aqui para pegar uma palavra e ter todo um arcabouço diferente daquilo que eu falo em casa com os meus filhos ou em outra situação. O que eu não posso é tentar produzir alguma coisa carnal. Isso não funciona, gente. Numa certa esfera almática, nego pode bater palma, gostar e tudo, mas numa edificação do Espírito não funciona. Você vê Pedro aqui sendo tão natural, como João colocou, como Jesus foi com ele. Fala, tá vendo o peixe? Olha só como é que é a situação. Tá vendo essa situação da tempestade, né? Olha só, usando situações naturais e transmitindo o quê? Princípios espirituais. Né? Então não existia um linguajar evangélico, um linguajar religioso, ou estereótipo para isso. Acho que isso também é uma coisa que pode nos ajudar a gente a ser mais natural. Tudo bem, a gente pode sofrer alguma crítica com isso e tal, e a gente tem que ter a certa maturidade de não levar isso em conta. A pessoa não é muito espiritual, ou não é isso, não é assado, assim, é até um tratado do Senhor na nossa vida, e a gente vai discernindo isso. Eu já participei quando eu era mais jovem, eu via isso. Eu fui numa reunião, não vou falar o local assim, mas pessoal bem avivado e tal, o cara pregou 1h30, meu irmão. Ele pregou 1h30 ali na palavra, ele suave igual um porco, mas eu não senti nada. No final dali, chamou um senhor de idade, um negão mesmo, e falou assim, pode vir aqui dar a bênção apostólica? O irmão levantou a mão e falou assim, paizinho. Meu irmão, quando ele falou paizinho, o ambiente foi tomado. O ambiente foi tomado. E existia claramente uma testificação do Espírito Santo. Estava testificando, nós somos filhos. Paulo falou que aquele que não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo não é dele. Então assim, testificou na hora. Ele fez uma oração simples demais. Cara, mas que regozijo, como o Espírito estivesse assim, se regozijando, se alegrando, entendeu? Renovando pessoas que estivessem ali. Uma obra mesmo que não era humana, naquele momento dava para perceber. Então assim, quando a gente fala isso, também não é então para criticar aquele irmão, né? Porque eu já posso ter feito 200 vezes pior que aquilo, não é isso. Mas é para a gente ajudar na intercessão. Senhor, ajuda na intercessão. De repente aquela pessoa quer tanto ter aquele dom, ela não tem, mas ela quer ter tanto. Senhor, traz um convencimento, ou o Senhor abre essa porta desse dom para ele, entendeu? Controla mesmo os lábios dele, além da situação, do que ele pensou, do que ele estudou, do que ele preparou. Vai além disso, toma ele, porque a gente está intercedendo pelo corpo. Irmão, o momento em que a igreja está se reunindo como corpo,
É um momento sublime. Cristo está sendo manifesto na terra. O Espírito Santo deu um dom para cada um dos irmãos. Então tem gente que pode estar quieta, mas está intercedendo. O outro fechou o olho, teve uma visão. Em cima da visão ele está começando a orar que Deus deu para ele, de situações que vão acontecer no final do culto. Eu conheci irmãos disso, que eles sempre estavam tomando banho para se preparar para o culto, Deus mostrava o culto todinho para eles. Qual era o papel desse irmão quando ia para o culto? Meu irmão, intercessão e discernimento. Já sabia tudo disso, eu dava para ele. Então ele tinha um papel ali de membro, assim como o outro irmão tinha cada um tinha o seu papel. Então assim, a importância, Satanás trabalha demais para que não haja o quê? Edificação do Espírito. Qualquer coisa, intelecto, conhecimento, o pessoal vai sair cheio de informação, beleza, o diabo isso aí não se incomoda. Agora, se vai haver um consolo, uma edificação, uma admoestação, se vai ter coração quebrantado, se vai ter gente perguntando o que eu faço com a minha vida agora, se vai ter um convencimento real, uma mudança, uma metanoia, uma conversão de pensamento de mente, houve uma edificação do Espírito e o fruto vai permanecer. Então assim, como é importante quando a gente vir para o momento de reunião, está nessa ligação, Senhor, que seja realmente aqui uma edificação tua, que não seja palha e feno como Paulo colocou, que vai passar pelo fogo, mas que sejam pedras preciosas, sobre o teu fundamento, entendeu? Essa é uma responsabilidade nossa, não é do irmão que está ali na frente, do outro, ou do pastor, do fulano de tal. Se cada um é membro do corpo, se cada um foi batizado no corpo, como Paulo falou, cada um recebeu o Espírito Santo, como foi na última segunda-feira, né? Se cada um recebeu um dom do Senhor, como é necessário que a gente exercite esse dom? Às vezes um em silêncio, né? Às vezes um outro se manifesta, mas é importante esse nosso compromisso. Imagina o quão rico se torna esse momento e quantas coisas o Espírito Santo faz na Assembleia dos Santos. Então assim, talvez é só uma pequena reflexão. Primeiro, a dependência do Espírito Santo. Segundo, a naturalidade do discurso. Não há uma dupla face, é uma questão bem natural. Outra, o papel do Espírito Santo, fundamental nesse momento como edificador, né? Levantou ele e os 11, existe uma unidade também. Ou seja, não é uma coisa que começou naquele momento da reunião. Eu ando totalmente desligado, agora na reunião eu vou virar a chave de crente. Não, eles vinham em oração, né? Então muita coisa que às vezes é produzida naquele momento foi plantada antes. Não é assim, até quando os irmãos aqui no testemunho, eu estava orando pelo meu filho, não foi naquele dia que o filho fez aquilo, não foi no outro. Existe toda uma batalha, toda um semear na oração antes, entendeu? Então como é importante os irmãos daquela localidade que são intercessores orarem por aquele momento, pedirem a Deus, como Paulo fala, né, que seja aberta a porta da palavra, né, que o Senhor, porque Jeremias falou o quê? Veio a minha palavra do Senhor. Ezequiel, porque veio a minha palavra do Senhor no tempo de Buzi, tal. Então assim, é necessário que a palavra do Senhor venha. Se a palavra do Senhor não vier, o homem fala. Se o homem fala, não há edificação, né? Então a importância de todo esse discernimento, desse envolvimento nosso como membro do corpo de Cristo no momento da Assembleia dos Santos, onde nós estivermos, independente do contexto que a gente tiver naquele momento, né? Se Deus nos levou ali, se o Espírito Santo nos levou ali, mas ali os irmãos são assim, para mim pouco importa. Deus usa, assim, não tem essa situação. Então assim, se Deus me levou ali, ou eu vou estar em intercessão, eu vou estar orando, ou Deus vai estar dando algum discernimento, né? De alguma forma, pelo menos esse início desses versículos aqui do 14 ao 11, a gente fazer essa reflexão. O que os irmãos pensam assim sobre esse início? Estava falando da simplicidade, né? Estava pensando aqui, às vezes a gente fala tanto, né? Como Naamã. Naamã, quando o profeta chegou para ele e falou assim: olha, vai lá, toma banho no rio, desce 7 vezes, quando você voltar vai estar limpo. Olha, mas esse rio, tem tantos rios maravilhosos para poder. Você vai me mandar tomar banho nesse, entre aspas, nesse rio de lama? E o criado dele chega para ele e fala: mas se Deus tivesse falado, se o profeta tivesse falado para o senhor fazer alguma coisa tão difícil, o senhor não iria fazer? Deus, no caso, o profeta falou para você fazer uma coisa simples, e no simples você reclama, né? Então eu acho que às vezes a igreja tem se perdido nisso, porque tem criado as coisas mirabolantes e tem esquecido da simplicidade de Cristo, né? Como você falou. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. É aonde da simplicidade
para sei lá, qual a palavra que eu poderia usar? Acho que esse exemplo de Naamã que você usou é bom. A gente gosta do complicado, né? Porque o discurso de Naamã é assim: achei que você sairia da sua tenda, estenderia o seu braço com algum sinal sobre mim e faria. Então ele já tinha imaginado todo um cenário como Deus tinha que agir, entendeu? E às vezes a gente, infelizmente, eu vejo isso na minha carne. Às vezes a gente imagina que Deus, né, senta num lugar, imagina como Deus vai trabalhar, e Deus é um Deus simples. Nasceu num estábulo e partiu numa cruz. Não há como esperar desse Deus nada diferente do que essa humildade, essa simplicidade e esse esvaziamento. É como ele é, a natureza dele. Deus é humilde. Ele quis nascer no estábulo. Lá ele teve um pai, entre aspas assim, carpinteiro, uma mãe simples, não foi dentro, né, um sumo sacerdote de uma linhagem, né, e a sua vida como viveu depois da sua morte, né? Então, assim, a gente quer sempre se encher e Deus está sempre se esvaziando. É uma coisa impressionante. A minha natureza, eu quero sempre me encher de conhecimento, me encher de qualquer coisa, eu quero me encher, né? E eu olho para a natureza de Cristo e vejo ele sempre se esvaziando, se humilhando, descendo até uma morte de cruz. Então, assim, eu acho que é propício para a gente, para os dias que a gente vive, né, refletir um pouco sobre isso, embora a correnteza queira levar a gente para um outro momento, né? Assim, o discurso ele segue falando assim: nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Isso deveria ser uma prioridade. Assim, porque eu vi que foi uma prioridade para o Senhor, por isso que eu estou analisando dessa forma, né? Foi uma prioridade para o Senhor. Assim, Pedro teria N coisas para falar. Com 3 anos, né, com Jesus, podia ter citado parábola, concorda? Podia ter citado qualquer coisa, não é milagre. O cara tinha ali, sei lá, devia ter uns 2.000 esboços no mínimo pronto na gaveta. E assim, na verdade, ele falou do encher do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo é algo, né, todos os irmãos aqui já estão tempo na caminhada, é algo que a gente não tem palavras. Não falou nem o que Jesus disse, ele falou o que o profeta Joel disse. Se ele quisesse ter usado tudo que ele conheceu na caminhada dele com Jesus Cristo, ele usaria, mas não, ele voltou lá no Antigo Testamento, usou a palavra de Joel, do profeta Joel. Estão explicando o que aconteceu, né? Acabava de acontecer exatamente isso ali, né? Estava explicando pela palavra, né? Mas voltando lá, falando, vocês estão vendo aqui a promessa. É questão eu vou abrir os olhos de vocês, não estão enxergando, não. É a coisa simples, né? É a passagem simples. Gente, eu passei essa semana, não vou falar o nome da coisa, mas assim, ao que ponto chegou a questão de você não quando você não tem o cuidado com a simplicidade de Deus. E eu vi assim, era uma igreja, e o cara falava, e a faixa falava assim, venha numa reunião tal, né, para você receber o elemento feito no laboratório da África. O quê? O elemento. Um elemento feito. Eu pensei isso na hora. Eu Traga sua garrafa d'água para você receber o elemento feito, preparado, trazido direto do laboratório da África. Eu parei, eu olhei de novo, eu até vi para ver se era de novo. Eu falei, gente, antigamente você levava um copo d'água e agora tem que botar um elemento dentro. Mas acho que a gente volta nessa questão do complicado. Não desperta na nossa carne algo, não tem um lado místico assim. O que seria o elemento, né? Fugir da simplicidade, né? Satanás trabalha muito isso. Paulo fala isso em 1 Coríntios, tenho medo de como Satanás seduziu Eva, né? A serpente seduziu Eva, que Satanás afaste vocês da simples devoção a Cristo. Aquela coisa bem básica que esses discípulos estão falando aqui é uma submissão a Cristo, só isso. Uma coisa, tá aqui andando, oração, palavra, não tem nego dando cambalhota, não que haja problema da cambalhota, não. Assim, é mais uma coisa também, é o outro extremo, né? Eu sei que tem irmãos por um lado que profetizam e revelação de Deus mesmo, não é profetada, e por outro lado há exageros, há meninices, então há outros irmãos que preferem jogar a criança com a água para não ter problema, há outros irmãos que bebem a água junto com a criança. O que a gente está falando aqui é como Paulo falou: não desprezeis as profecias, não abafeis o espírito. Isso tem um preço, é o preço do discernimento. É muito mais fácil falar assim, irmão,
calou a boca, não tem nada aqui. É muito mais fácil você impor uma regra humana do que você ter que discernir e se posicionar. O Diego chegar e falar, Rafa, o que você entregou ali do Senhor não testificou. Mateus, concordo que não testificou não, Rafa. E eu, de boa, entender assim, não, foi eu mesmo, meu coração. Entendeu? Outro irmão, como Paulo falou, profetizou, depois o segundo levantar e falar, olha, o que realmente o Rodrigão falou, eu testifico que é do Senhor e outros irmãos testificarem aquilo. A gente não quer o preço, a gente não quer se expor, a gente tem problema de imagem, a gente não gosta, na verdade, tem uma série de questões na nossa carne, tá, que muitas vezes nos impedem verdadeiramente de sermos vasos de Deus e de sermos, não quero pagar esse preço, não vou falar, como é que as pessoas vão ver? Tem tudo isso. A gente está aqui numa pequena família, com uma certa liberdade assim, né? Então, a gente sabe que é uma outra questão, se, né, um grupo maior e tudo, mas eu acho que vale essa reflexão, pelo menos nos encontros que a gente tem em casa. Os irmãos, o Rodrigão falou da célula de quarta-feira, a gente também tem uma oração na quarta, né? Eles também vão ali num grupo e tal, da gente, claro, com amor, com carinho, tentar voltar a essa simplicidade, ao discernimento, à percepção do mover do Espírito Santo, né, a linha de edificação do Senhor. O Senhor tem um plano, Ele não chamou ninguém para inventar nada, Ele não chamou engenheiro nem arquiteto para a obra dele. A obra dele, o Cordeiro já está separado antes da fundação do mundo. Então assim, não é para imaginar, eu pensei que, eu achei, ou seja, nós somos apenas dispenseiros da graça de Deus, a Bíblia coloca muito claro. Então, negócio da água, isso daquilo, a gente entende, né? A gente entende no seguinte sentido, a gente entende a vontade de na carne buscar fazer alguma coisa, mas a gente sabe pela palavra que não há eficácia, não há fruto que permaneça, entende? Só para completar eu não estou nem falando assim, eu estou colocando nesse contexto, eu falei desse da água e tudo, é porque eu observo essas coisas e é como você tem que tomar o cuidado de ir da coisa simples ao complicado assim. Porque isso aí, eu lembrava dos cultos antigamente, que você tinha quarta-feira de busca do Espírito. Ou um dia que vinha buscar o Espírito Santo. Então, como você vai de uma simples busca do Espírito Santo, que é um culto de oração, né? Um culto de oração, de estudo de palavra, e que ali você vai ter um horáriozinho para você, né, interceder, buscar o Espírito Santo e tudo. Como você sai dali ao complicado assim, né? E isso aí a gente só tem como evitar conhecendo a palavra, né? Lendo a palavra. E é o que a gente estava conversando aqui no início. Muitas vezes as pessoas perecem, como a Bíblia fala, por falta de conhecimento da palavra, porque não busca. É só parar um pouquinho para ler, né? Estudar, buscar. O que me chama a atenção aqui é primeiro que eles botam um título que na verdade não existe. A gente sabe que esse título não existe. Então ele bota pregação, mas se a gente parar pra pensar, primeiro, ele não estava tipo, vou pregar. E eu acho que esse texto, assim, remete muito pra mim ao resumo de Atos, que ele diz o quê? Que eles iam vivendo, perseverando em oração, e Deus ia acrescentando aqueles. Então, assim, eles estavam numa casa por causa de Pentecostes. Pentecostes era uma coisa instituída por Deus, mas que não era só eles que comemoravam. E Deus encheu eles. Ele está se explicando, mas ele não está se justificando, sabe? E eles não estavam escondidos. Eles viviam, mas as pessoas ao redor viam. E na verdade ele se explica justamente por causa disso. As pessoas viam eles vivendo e começaram, o que tem de diferente? O que tem? E eu acho legal isso, ele não está se justificando, sabe? Tipo, não, fiz isso porque... Não, ele só falou, gente, não tem ninguém bêbado aqui. E aí ele começa a lembrar, o Espírito vai trazendo à memória tudo aquilo que os outros também sabiam. Eles não tinham como negar. Eles estudavam aquilo desde criança. Então, eu acho que essa questão que você falou do Espírito é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Medita dia e noite. Eles faziam o quê? Eles meditavam dia e noite, eles oravam e eles viviam. Sabe? Eles não chegaram tipo, não, hoje é Pentecoste, então vamos se reunir, vamos fazer uma oração forte, vamos pra rua e vamos evangelizar. Não foi isso, sabe? Eles viviam meditando, orando, hoje é Pentecoste, vamos comemorar Pentecoste. E Deus agia. Não era eles que marcavam, tipo, hoje Deus vai agir, hoje a gente vai libertar. Eles, na verdade aqui, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Que é o começo de tudo, né? Tipo, o que está acontecendo? Não sei, a gente estava lá vivendo...
Será que não é ruim então quando a gente Deus sabe? A gente... Não, é só para dar uma pimentada, né, na tua reflexão. Não que seja ruim, mas assim, como é que a gente às vezes tem a tendência em pôr a mão na obra de Deus? Acho que é uma reflexão para a gente que é jovem. Tem muitos irmãos aqui com chamado, pessoas que vão amanhã, né, tá cuidando da obra do Senhor e trabalhando. Será que de repente a gente não pode correr o risco, eu digo também, quando me colocando, de como usar? Né? Todo mundo ali estava envolvido, gente. A arca tinha ficado 20 anos na casa de Obed-Edom, a arca do Senhor, né? A arca da aliança. Eles estavam trazendo a arca para Jerusalém. Era um grande evento, a restauração da adoração e tudo, imagina. Era, cara, o que mais poderia acontecer de importante em Jerusalém do que receber a arca do Senhor? Aquela arca que tinha andado no deserto, né? E toda aquela tipificação, aquela figura, mas também a representatividade ali do próprio Senhor. Né? E você vê que na hora o boi tropeça, parece que a arca vai virar, Uzá tenta segurar a arca e na hora ele é fulminado pelo Senhor e cai morto. Né? Eu já muitas vezes perguntando para mim mesmo por que aquele boi tropeçou. Porque assim, a arca era de Deus, o boi era de Deus, então assim, às vezes eu acho, só uma opinião, simples opinião, que na obra de Deus, Deus deixa o boi tropeçar, para saber quem vai meter a mão e quem está contando que realmente é Ele que controla, que é Ele que é o dono da casa. Então muitas vezes Deus deixa metaforicamente o boi tropeçar. Muitas vezes acontecem situações desconfortáveis que a gente quer meter a mão e não controla e não quer confiar que o Espírito de Deus vai consertar aquela situação, vai alinhar aquele osso que rompeu, vai religar aquele ligamento que rompeu de um problema que eu tive com meu irmão. Às vezes a gente quer colocar a nossa mão humana. Então assim, acho que Uzá traz isso muito para a gente, né? Ensina tremendamente. Até Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve uma certa dificuldade de compreender aquilo, né? E hoje, talvez, essa reflexão aponte muito para isso, sobre a ação do Espírito Santo, o governo, o agir dele, a dependência dele. Não, é isso que eu ia falar, porque nesse caso da arca, eles já começaram, digamos assim, meio errados. Porque lá no tabernáculo ele já disse como tinha que ser carregada. Davi virou rei, vou fazer do meu jeito, bota no boi. E o que eu acho muito legal, eu estava estudando essa passagem ontem, né, lendo, meditando. O mais interessante é que quando você vai no livro de Crônicas, ele fala bem claro que depois disso, Davi teve temor do Senhor. Antes era tipo tudo de qualquer jeito. Depois disso, Davi teve temor. Então, assim, muda o que você falou. Vamos fazer do nosso jeito. Deus vai deixando. Aí te aperta e você, opa, não é assim. Ele é o rei, ele é o dono. Eu tô aqui pra gerenciar a parada. Então, eu acho muito interessante essa fala isso. Tipo, mas ele sempre louvou a Deus. Como ele não tinha temor a Deus? A análise de Safira com a morte trouxe muito temor sobre todas as igrejas. Depois, em Apocalipse 3, com a situação que o Espírito confronta diretamente através de João, aquela situação daquela irmã que ensinava os outros a se prostituírem, né? O que o Senhor falou, vou colocar ela na cama e vou matar os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor. Uma coisa que hoje, a pessoa até pula aquele versículo, porque é ensinado tanta coisa, né? Por exemplo, como é que Deus vai matar os filhos de alguém? Rapaz, isso não é Deus, não. Está escrito ali, claramente. Mas é uma coisa muito interessante ler o versículo anterior. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Olha que coisa interessante. E foi assim, perdeu os filhos dele por não ter orientado. Isso não anula a graça de Deus, pelo contrário. Isso só reforça a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus em ter dado tempo e ainda de usar um exemplo para trazer tanto temor sobre todas as igrejas e evitar que tantos outros irmãos também pudessem sair do caminho. Porque, irmãos, é uma coisa certa no livro de Osés realmente que diz assim: o Espírito de Deus, quando na boca do profeta, né, diz assim, porque o nosso caminhar, né, o nosso andar, sempre está propenso a se desviar do Senhor. O profeta fala, esse é o nosso andar. Meu irmão, a única tendência de amanhã é de me afastar. Na verdade, quem me mantém, ou quem nos mantém, vou colocar dessa forma, é o Espírito de Deus, é o pastor. Quem nos mantém é Ele. Porque a gente assim, pega o tempo do Antigo Testamento e vê ali, em 4.000 e poucos anos de história, quanto tempo o povo andou de uma forma que agradava a Deus. É mínimo. E a gente acha, tem a presunção de achar hoje na igreja que no modo que eu ando agrada a Deus. Pô, irmão, que isso? Muito pouco do meu caminhar às vezes agrada a Deus. E olha que tem os irmãos, tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, né? Então assim, é uma ilusão achar isso de mim mesmo. Seria assim uma pretensão, né? Em grande parte, muitos comportamentos meus entristecem o Senhor. Veja bem, Deus não me ama mais e nem menos por causa do meu comportamento.
porque ele me amou e te amou naquela cruz. E ele provou todo o amor dele ali. Agora, isso não quer dizer que o meu comportamento não possa entristecer o Espírito Santo ou alegrá-lo. Entristecer e alegrar não é medida de amor. Um pai ama o filho na mesma proporção. Ele pode ficar triste com o filho ou alegre, dependendo de uma situação, mas isso não quer dizer que ele ame mais ou menos. O amor é o mesmo. Então, muita confusão, às vezes, na mente do cristão é essa. Não, porque Deus não me ama. Irmão, Deus te ama, o filho está na cruz, irmão. Olha para o unigênito que eu te amo primogênito. Deus te ama, pagou com sangue. Outra coisa, nesse momento, eu estar entristecendo ou estar alegrando o coração do meu pai. Né? Então, são questões só para a gente balancear. E aqui ele fala assim, começa sobre falar de encher do Espírito Santo. Aquilo que Paulo também fala, enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós, né, com cânticos espirituais, salmos, hinos. Então, assim, uma outra questão que ele coloca, não é uma coisa que eu me converti, me enchi do Espírito Santo e acabou. Se encher do Espírito Santo é uma coisa contínua, é um exercício contínuo. Se encher o tempo inteiro. Então, como alguém colocou aqui, né, ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo, mas você vê que a primeira coisa que o Espírito coloca, olha só, o que Deus vai fazer? Ele vai encher do Espírito Santo toda a carne. Cara, quando você fica cheio de qualquer coisa, né? Você pode elencar quem ficou já cheio do Espírito Santo. Não há nada nessa terra que você possa comparar. Pode ter a melhor carne, pode ter o melhor sexo, pode ter a melhor viagem, pode ter a melhor experiência. Tudo isso são coisas que Deus deu e há prazer nessas coisas, né? Mas estar realmente cheio do Espírito Santo... Nada te incomoda. Não tem nada que você compare, porque não tem nada na terra assim. Então você pode ter boas experiências na terra, como Salomão mesmo falou no livro de Eclesiastes, coisas que ele provou e tudo, mas nada vai comparar. Então assim, estar cheio do Espírito Santo é o melhor. A questão é que quando a gente se enche do Espírito Santo, a nossa carne, né? E às vezes é uma luta contra a gente mesmo, que a gente não quer aquilo. Então passa a ser aquela briga antiga que a gente já sabe. Mas assim, olha o que vai acontecer. Derramarei meu Espírito sobre todos os povos, né? Eu acho muito lindo, porque não fala assim, sobre o crente A ou o crente B, né? Sobre todos os povos, né? Uma outra questão também para a gente desmistificar, né? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonho. Tudo tem propósito. Irmão, sinceramente, eu não vejo problema nenhum se o irmão ficou cheio do Espírito Santo e se ele, né, ele levantou, ou se ele correu, ou se ele girou. Eu, quando estou no culto, eu não olho para nada disso. Eu não olho assim para um estereótipo, para uma forma como, às vezes o irmão está sentindo alguma coisa que é intensa, cai no chão, como Daniel. Eu não tenho nenhum questionamento sobre isso. A única coisa que eu acho que é interessante na Escritura é que encher do Espírito Santo sempre vai produzir algo. E eu vou sempre ficar em cima desse produzir, que é interessante. Só para não rodar e continuar na mesma coisa, entendeu? Então aqui olha que interessante. Os filhos e as filhas profetizarão. Pô, irmãos, vai ter a voz de Deus na nossa casa. Filho e filha profetizando. Vai ter clareza de Deus. Aquilo que eu estou questionando, Deus vai usar a boca do meu filho e vai falar. Ele é meu filho, pode ter menos sabedoria, menos vida, mas Deus vai usar a boca dele. No momento de oração, Deus vai tomar ele, vai falar com a gente. Olha que coisa interessante. Tem algo, tem uma obra, tem uma edificação real para ser feita. Ele diz assim, os jovens terão visões. Poxa, irmão, imagina. Um jovem, né, chega em casa, pai, a gente estava orando aqui agora, Deus mostrou, viu uma visão, pai. Então conta, filho, para a gente discernir, para a gente orar. De repente Deus vai dar um entendimento agora, mais tarde Deus vai dar um entendimento. Irmão, olha que coisa linda. E a gente vem para o culto quase que com um copo para encher um pouquinho de poder para tentar viver mais uma semana que está bravo demais para na outra semana encher o combustível. Isso não está escrito na Bíblia. Jesus nunca ensinou isso. A gente faz isso porque é cabeçudo, porque a gente acha que deve ser assim. Mas na verdade não deve ser assim. Não foi assim que Deus deseja edificar a sua casa. Por isso que Jesus falou assim, esse prédio vai ser destruído, em 3 dias eu vou reerguê-lo. Estava lá Estevão falando. Por que vocês estão indo no templo? Tem um prédio pronto. Que prédio, Estevão? Está maluco? Que prédio é esse? Olha aí, rapaz. Tem 3.000 pedras andando aí, ó. Olha o prédio pronto. É o corpo dele, pô. É o corpo dele, a habitação de Deus no Espírito. E nego apedrejando o cara porque ele estava falando contra o templo. Mas ele estava vendo o templo, retificado, que Jesus falou, porque o templo, irmão, está andando, agora está no Alpendre de Salomão, agora está na praça, agora está lá, agora está aqui. Eu estou vendo o prédio, ele reergueu o prédio, que é o corpo dele.
as pessoas não conseguiam ter essa compreensão. Então, olha a importância do se encher do Espírito, do falar, que é o profetizar, do ver, que é a visão, e por último, os velhos com sonhos, que é entendimento. Olha o Espírito abrindo isso, irmão. Eu tiro isso por mim, eu falo por mim. A gente não tem noção do que é a igreja do Senhor. Eu não tenho. Tá? Porque a gente às vezes limita a vida do Senhor ao culto de 2 horas. E a vida do Senhor não é o culto, é só um momento. Assim, o reino de Deus é muito além do momento de reunião, do momento de congregação, que é sublime o ajuntamento dos santos, que tem um propósito real de edificação. Nós não devemos ser negligentes, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu gostaria de pensar com vocês hoje é o falar, como está cheio do Espírito Santo, profetizar, a visão, o ver, o sonho, o entendimento. E não está falando, não fala assim, o pastor ele vai profetizar, o evangelista vai ter visão e o diácono vai ter sonho. Você viu ele botando o título aqui? Olha de novo a simplicidade. Quem é que vai profetizar? É teu filho, mano. Quem é que vai ter visão? É o teu pai, é o jovem ali, Quem é que vai ter sonho? É o pai do Alessandro. Olha só que simplicidade. Olha só como Deus é simples. Olha só como tudo isso que é celestial está em um discurso extremamente simples. Eu acho interessante também que quando fala sobre a manifestação do Espírito em nós, que ele fluirá de nós. Eu acho que isso também mostra muito que não vem do nosso controle. Isso vai fluir de uma coisa, não é do nosso controle. Flui e tudo, se você parar para analisar, a maioria das vezes que a gente é usado, ou que as pessoas foram usadas, não foram de uma consciência própria deles. Assim, a gente não limita, agora vai ser usado. Exatamente, não foi uma coisa totalmente calculada com a nossa lógica. Exatamente quantas vezes o Tuca mesmo ali, que ele fala na cara, ele chegava lá, pensava na Bíblia, vou falar que Deus vai falar. Porque ele estudou a tarde toda, foi para a monte, isso e aquilo outro, chegou lá e Deus revelou outra coisa para ele. E a questão é realmente, não temos que descartar o nosso devocional, nossas paradas, não devemos descartar, porque é assim que Deus vai falar, até mesmo conosco, quando estivermos sozinhos com Ele, ou quando Ele vai te trazer a lembrança de você falar uma palavra ou a revelação, testificar até para as outras pessoas. Mas realmente, o que eu vejo nessa situação aí também, desse trecho que ele estava falando, é que conforme você vai tendo uma intimidade com Deus, como você vai confiando também mais nele, entendeu? Aí você não questiona algumas coisas, até a mente, quando ela questiona algumas coisas do Senhor, você mesmo, o Espírito, ele te faz identificar um questionamento que não é válido, que você descarta, não, eu vou confiar, entendeu? E eu acho que Essa questão do devocional, assim, cara, você atribuir tudo que Pedro falou, só o que possivelmente o Espírito Santo falou pra ele na hora, tu jogou 3 anos de discipulado fora, né, cara? Exatamente. Sim, tu tem que valorizar. Assim, quando eu leio isso aí, conforme você vai lendo, cada hora você entendeu alguma coisa no trecho. Quando você lê de novo, você não vai entender aquilo de novo, você já entendeu. Então você acaba entendendo coisas diferentes a cada vez, né? Aí lendo aqui agora, eu fiquei pensando assim, quantas coisas Jesus deve ter chegado bem num cantinho, um dia, depois de jantar, sentadinho numa pedra lá e, tu conhece a palavra de Joel, papai? Jesus falou pra ele, às vezes no informal mesmo, às vezes falou no ajuntamento, não sei. Depois falou de Davi, conhece aquele salmo, tal. E ele ficou com Pedro, e na hora ele falou, sabe? Então assim, tu falar assim, foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Veio na hora? Não sei, pode ter vindo. O que ele falou, pode, tu não vai limitar. Realmente, não pode conhecer nada daquilo e ele falar, mas assim, a tendência é que Jesus tem explicado isso para ele, né? Porque Jesus, assim, parece, né, no finalzinho lá de Mateus, parece que ele está dizendo que vai acontecer logo em seguida. Não, mandou ficar em Jerusalém, não falou do Espírito, falou dos dons, falou da cura, enfim, falou das línguas, falou... Então, você pensar, eu não consigo ser leviano ao ponto de olhar lá e falar assim, não, foi só o Espírito Santo. Eu acho que eu tenho certeza, teve um discipulado gigantesco ali, né, cara? E na verdade, não sei se você concorda com isso, mas até no discipulado foi o Espírito. Por isso que a gente falou no início que a gente não pode ser desequilibrado para um lado ou para o outro. É como um ser humano que anda com 2 pernas, entendeu? Senão talvez a gente estaria no do próprio ajuntamento que a gente está aqui hoje, né? Cada um expondo o que o Senhor está colocando no coração, né? Então assim, tanto esse momento... É porque quando
a gente vai refletindo, é difícil, porque a gente veio, mas a gente para você, trouxe a gente aqui hoje, numa segunda-feira, e pô, segunda-feira, aí você vê assim, o Senhor, claro que houve uma propensão no nosso coração, né, assim, no sentido, o Senhor nos convidou, mas poderia não ter vindo. O Senhor às vezes nos toca o nosso coração para orar, às vezes a gente não ora, toca o nosso coração para a gente ler, a gente não lê. Mas assim, esse equilíbrio que a gente trouxe desde o início, ele é fundamental. Nem para que a gente fique completamente frio, tá? Crendo que tudo é na mente, tudo é humano, tudo é razão, tudo é o estudo, tudo é ler, e nem para que a gente vá para o outro lado do desequilíbrio, tudo é místico, tudo é uma energia, tudo é isso, tudo é assado. Então assim, para que a gente volte à questão da simplicidade. Deus é o equilíbrio. Deus conversa, Deus fala, né? Aquilo que o Matheus falou, é o devocional de Deus falando com a gente. Aí o Alessandro falou, o Espírito lembrando aquele devocional e trazendo, entendeu? Às vezes coisas que Deus fala com a gente nem entende. Lembra que Jesus falou para eles, essas coisas que eu estou falando agora, fica tranquilo, estou só falando, você não vai entender nada. Aí depois lá na frente vem o entendimento. Você vê que a gente fica até preocupado, isso é até uma coisa que eu lutava contra mim mesmo. Às vezes uma pessoa chegava para mim e falava assim, Rafa, eu não entendi essa parte aqui, você pode me ajudar? Eu falo assim, não sei, irmão, eu posso só falar outra aqui, porque assim, na verdade quem vai dizer para você isso é o Espírito Santo. Eu posso ler o que está aqui, eu posso ler, mas quando diz que a unção do santo está sobre vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine nada, né? O Espírito está em vós, vos ensina todas as coisas, é ele que é o professor, né? É uma questão de equilíbrio também. Não quer dizer que não exista o encargo do ensino, existe. Mas na verdade quem vai ensinar, o encargo do ensino é só ler. Quem depois que aquilo é lido, está no auge, quem pega aquilo que está lido em voz alta e ensina é o Espírito. Por isso que o Espírito vai pegar uma coisa que foi lida, ensinar ele uma coisa e ensinar ele outra coisa completamente diferente. E quem está ensinando é ele, outra coisa é quem está lendo. Né? Só para a gente também poder fazer essa diferença. Onde está escrito isso? Aí, primeira carta de João. Posso separar para ti, Nosso espírito de segunda-feira tem nome, Rafael. Não, aí é que tá. O nosso encargo é trazer a leitura, né? E o Espírito que está sobre nós e conhece a necessidade de cada um, vai aplicar aquilo na minha própria vida de uma forma, do Diego, do Mateus, em cada momento que a gente está vivendo. As experiências são em individuais. Cada são É individuais. questão de interpretação. Cada um vai interpretar o que você fala com a ajuda do Espírito. Com a ajuda do Espírito, que o Espírito sabe falar, tá vendo aquela cor? Porque olha só, Ele te dá a interpretação. o Espírito vai falar assim, Nara, tá vendo aquilo que você passou no trabalho? Entendeu aquela situação que constrangeu você pela manhã? Tá entendendo quando eu botei aquele sentimento no coração? O que eu queria que você entendesse, minha filha? E ele está começando a palestrar contigo, uma coisa está sendo lida aqui, mas ele está começando a palestrar contigo algo que é pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus presente, um Deus que se apresenta. Ele é pessoal, ele quer se relacionar. De uma outra forma, desculpa o seu nome, Jonas? Júnior. E de repente para o Júnior, né, uma situação que ele passou, um conflito, ou até uma outra situação, o Espírito vai estar prestando com ele conforme aquela necessidade que ele atravessou, conforme aquela crise. Se renova todo dia. Cara, que é por isso que a palavra é renovada todo dia. Exatamente. Porque a mesma palavra ela vai trabalhar de uma forma em você. É porque ela é viva. Porque ela é viva. E a palavra de Deus cresceu. A palavra cresce. E a palavra de Deus, a palavra estica. Mas por que está falando disso? Não está falando a palavra escrita, está falando a palavra de Deus. Essa palavra escrita, ela se torna de Deus quando o Espírito dá vida a ela. É como tirasse ela do papel e trouxesse vida. Quando ela tem vida, é a palavra de Deus. Qualquer um pode falar essa palavra, mas só o Espírito pode dar a vida a essa palavra. Jesus falou assim, as minhas palavras, às vezes ele estava falando a mesma coisa que um fariseu, falando um profeta, a Torá, a lei. Mas ele falou assim, as minhas palavras são espírito e vida. É por isso que os guardas chegaram lá e falaram, não posso prender esse cara. Por que vocês prenderam? Esse cara é bravo, né? Guarda daquela época, imagina bravo. A gente nunca viu alguém que fala como esse homem. Imagina o que devia ser quando falou Jesus falando aquilo saindo da boca de Deus, do Filho de Deus, saindo da boca de Deus. A vida é aquilo, meu irmão. Como o nego ficava parado no Monte das Oliveiras o dia inteiro sem comer, sem fome. Hoje, às vezes, 1h30, o cara já está com fome, fala assim, será que ele não vai terminar? Pois é, o cara 8 horas com criança, com filho sentado. Jesus depois
trouxe pão e peixe e distribuiu, alimentou a multidão, mas o nego ficou parado. E não era pouca criança, porque geralmente eles só contam os homens. Pô! Então, se tem 10 mil homens, imagina outra observação criança importante, ali. o governo do Espírito Santo. As crianças ali no meio, andando, tudo que é coisa de criança, né? Mas a harmonia, o Espírito de Deus, ele traz aquela calma. Ele traz aquele domínio. Você vê o ambiente que o Espírito de Deus está governando, você percebe, assim como se você entrar num centro, num local, numa situação, você percebe a perturbação, como aquilo, né, como aquilo afronta, você sente como aquilo te pressiona para dentro, tentando te oprimir. Um casal com 2 crianças. Geral, né? Ó, vamos lá, tem que até o 41, estamos perdidos hoje. Você vê como é que é a diferença, né? Que Jesus, ele foi, e aí ele falou que viria o Espírito. E quando Paulo prega, quanto tempo ele não ficou lá pregando? Que a Bíblia fala que o jovem adormeceu, caiu, morreu, ele foi lá, ressuscitou Continuou. e continuou pregando. Até o que a mãe E as pessoas continuaram lá. É. Mas por quê? Porque quando o Espírito fala, você não vê a hora passar. morreu rapidinho. Essa, quando você está vivendo no Espírito, é uma coisa que eu às vezes eu dentro do coisa, eu falo, puxa, eu quero ir para a igreja, ou para o que seja, e não ver a hora passar. Não me preocupar com a hora. Porque quando você está sendo tocado pelo Espírito, e o Espírito está ali, pelo menos, eu creio assim. Eu não importo com a hora. Não, mas essa é uma realidade. Porque o Espírito... Duas coisas que acontecem. João. Primeiro, o Espírito, ele não tem tempo. Porque Deus é eterno. Então ele não tem tempo. O tempo é pra gente. Duas coisas acontecem. Quando você está realmente sendo ministrado pelo Espírito, você está bebendo do Espírito. Não tem tempo. Você não consegue ver o tempo passar. E a gente, às você vezes, não discerne. Quer limitar. E outra coisa, quando vem uma palavra profética por meio de um irmão, estamos falando realmente, né, de uma palavra profética, de algo do Senhor, aquela realidade, por que você fala, por que muitos irmãos às vezes cometem o equívoco de achar que aquilo vai acontecer amanhã? Porque naquele momento que você está recebendo a palavra, não tem tempo, o Espírito não tem tempo. Aquilo para você é agora. E às vezes aquilo vai levar 5 anos, 10 anos, mas naquele momento que você ouviu, aquilo entrou no teu coração, né? Você teve fé, falou, não, Deus está falando isso, e para você aquilo, caramba, né? Eu já contei com os irmãos as besteiras que eu fiz aqui, né? Vendi tudo e tal, no dia seguinte não tinha nada que eu achei que ia acontecer no dia seguinte, porque a impressão que você tem é aquilo, assim, chegou o Espírito está falando, chegou o momento, e há um tempo, né? Depois quando você volta para o Cronos, né? Você volta para o nosso tempo, né? Há o tempo da espera, e aí nessa espera ao trabalhar de Deus e tal, toda aquela questão. Mas assim, se a gente avançar um pouquinho, então, derramarei o meu Espírito naqueles dias, eles profetizarão, aí vem toda uma questão de sinais, né? Maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, aí não é o foco aqui, mas muitos irmãos estudiosos, né? Céu vermelho, alguns irmãos viram alguns estudos sobre a questão da lua vermelha, né? Um fenômeno que acontece, normalmente se repete em momentos que não são coincidência. Foi ano passado que teve. Acho que ano passado teve algumas, não foi só porque uma, no surgimento da nação de Israel, em 1948, né? Agora em 2018, faz 70 semanas do nascimento de Israel, tem jubileu. Então todas essas questões, a Escritura coloca que Israel é o relógio de Deus, né? É o marcador. Então quando Deus ele virou as costas para Israel, Paulo falou que ele olhou para os gentios. Isso é uma coisa linda, né? Eles estão de costas. Ele fala assim, cuidado, hein? A lei, os patriarcas, a herança, tudo aqui. Oliveira original, não somos a brava. Não fica soberbo porque, Paulo falando, né? Porque você tem dom, usa tudo não, é por causa que o judeu parece ser cabeçudo. Vou tratar aqui para depois voltar. Aí ele fala assim, e estou aqui. Imagina quando os últimos remanescentes dos gentios passarem pela porta da salvação. Imagina, Paulo falou agora, o que é na região celestial? Gentios e judeus juntos na igreja. Um só corpo, um só aprisco, um só pastor. A glória que isso representa, esse fechamento do relógio de Deus, esse plano, Paulo disse que os céus dos céus vão se maravilhar. Arcanjo, anjo vai olhar do céu e vai falar assim, a gente acha que só a gente glorifica a Deus, só a gente fica impactado. A obra de Deus é tão maravilhosa que os anjos, Alessandro, vão ficar impactados. Os arcanjos vão olhar e vão falar assim, que sabedoria é essa?
Como alguém pode ter tanto domínio, tanto controle? Que coisa estrondosamente maravilhosa. O céu vai olhar da mesma forma quando viu o Messias chegando, né? E os pastores no campo, e toda aquela questão. Gente, há muito de Deus para ter desfecho ainda na Escritura, né? E às vezes me dá tristeza quando eu venho para o culto para orar, para Deus me ajudar a pagar a conta de luz no dia seguinte. É muita miséria, Alessandro. Eu me vejo assim, Alessandro. É muita pequenez. Oh, Deus, me ajudar numa situação no trabalho. Irmão, mas eu sou assim. Eu estou falando aqui, eu sou assim. Não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando de mim. Minhas dificuldades no trabalho, fiquei bolado hoje lá e tal. Nego botando os negócios nas minhas costas. É muita limitação. Aí é isso, que esse véu que a gente ora para o Espírito tirar. Porque, irmão, a hora que o Espírito tirar esse véu, irmão, a hora que a gente, sabe, o Senhor nos trouxer para enxergar essa riqueza, a hora que essa parábola fizer sentido, eu troquei tudo por aquela pedra de maior valor e saí rindo. Não foi uma prova, uma luta, uma dificuldade, um desgaste. O Evangelho não fala que ele ficou rindo com aquela pedra, ele olhou o reino e falou assim: caraca, meu irmão, é o reino de Deus, meu irmão. Sabe, quando toda essa realidade implodir de dentro para fora do nosso coração, irmãos, é aquilo, tudo ficou por conta. Todas as fichas foram, sabe? Toda a preocupação caiu. É aquela história, se a gente fica, assim, não sei. Claro, se você fica maravilhado com o pôr do sol, o que vai ser com a glória de Deus? A gente poder ver. Não, gente, é algo assim que não tem... É o que Paulo fala, toda vez que eu leio, quando Paulo fala, olha, gente, eu fui ao terceiro, eu conheci um homem, né? Uns intitulam que seja Paulo, que foi ao terceiro céu e viu coisas que, quando voltou, ele não conseguiu explicar. Porque não tem explicação. Você não tem o que comparar aqui na Terra o que é lá. Não tem comparação. Então não adianta a gente nem tentar pensar ou tentar imaginar. Porque eu sempre penso assim, a imagem mais marcante, mais bela que nós temos, que já vivemos aqui, no nosso, né, na Terra, não se compara o que é. Por isso Paulo colocou, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho que o mais surreal mesmo, para analisar, é tipo assim, uma coisa que eu fico muito com isso na cabeça, né? É que tipo assim, no final até Satanás, que foi uma das primeiras que deu legalidade ao sentimento no coração dele, até ele vai revelar, ele vai abrir a boca e vai reconhecer que Deus é o Senhor, entendeu? E quando você reconhece, a palavra fala de reconhecer, né? Quando você reconhece, é porque você se conformou, aquilo dali fez sentido para você. E você vê que, tipo assim, quando ele for ser lançado no fogo, ele vai de cabeça consciente de tudo aquilo que ele plantou, ele vai colher. E tu vê que, tipo assim, se tu parar para analisar, eu acredito né? Eu posso estar meio precipitado na minha ideia. Mas que até Satanás ali, eu acho que a murmura dele acaba ali. Porque ele vai conformado para sofrer lá no lago do inferno, isso, aquilo, outro, mas ele vai conformado o porquê que ele está ali, entendeu? É porque é como se ele tivesse a todo esse momento, enquanto ele não foi revelado uma verdade, como quando chegou para nós e foi revelada uma verdade, ele está fazendo aquilo por cegueira, né? Porque a verdade é que ele não, o fato dele não conseguir enxergar o amor. O amor é uma coisa que cega ele, é porque ele não consegue enxergar o que é amor. Eu sinceramente não sei te responder assim, eu não... Diz que ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, é assassino desde o início, mas realmente eu não sei o que passou na mente de Lúcifer para ter aquela atitude, né, inicial, né? E o que fez assim talvez naquele dia a gente entenda, não sei, ou talvez naquele dia o Senhor mostre, eu não sei se ele vai mostrar, mas assim, uma coisa que é impressionante, que a gente não, assim, realmente assim, fica... Porque assim, quando você olha um anjo, você fica impactado, não fica? Os irmãos que têm dom de visão já puderam ver, né? Você fica assim, transtornado às vezes, né? Daniel até algumas vezes caiu e tudo, né? Mas o Rodrigão, quando olha para mim, não fica. Ou eu, quando olho para Alessandro, eu não fico. Me diz que eu sou maior do que um anjo, né? Cara, eu fico assim, a gente é um vaso de barro, caco entre cacos. Como a gente falou aqui da conta de luz, miserável,
pecador, limitado, ignorante, entendeu? Tudo e mais um pouco, né? Acho que Ezequiel, né? Isaías ainda fala que a gente é um nada, mas Ezequiel complementa, né? Nós somos menos que o nada, né? Ele ali define legal. E Deus nos ama de uma forma que a gente não compreende. E entregou o Filho dele, que é o que nós vamos ler aqui, ó. Este homem, ele foi entregue de propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, nada foi por acaso. O Filho de Deus veio, foi entregue por nossa causa. O valor que nós temos hoje é o valor do sangue de Jesus. Ou seja, nós nos tornamos valorosos por causa do valor do sangue derramado naquela cruz. Assim, essa cadeira vale R$20. Mas se eu quiser dar 1.000, ela vale quanto? 1.000, porque eu dei 1.000 por ela, não é assim? Então nós não temos valor absoluto em nós mesmos, mas o nosso valor foi dado pelo Deus que nos amou, nos criou de um justo, santo, entendeu? Assim, então, assim, é algo que deve realmente compreender. Não tem, e às vezes a gente fica, como a gente falou, Deus, eu não tenho valor, aquela coisa toda da depressão e tal, por falta de entendimento também, né? Então vamos lá. Então ele começa a falar o que aqueles homens fizeram, traz a situação de Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso meu coração está alegre e a minha língua se exulta. Então, na verdade, toda a alegria ou louvor dele não está porque as coisas na vida dele estão bem, e sim apenas porque ele está vendo o Senhor à direita dele. Foi o mesmo homem que disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Então, o fato do medo, o fato da alegria, o fato da angústia, o fato de lutar contra a depressão, todas essas coisas a gente sabe, sofre, porque somos isso aqui, e passamos por elas, mas ele só diz o seguinte: não vou desistir, não vou mergulhar minha cabeça no chão, porque tu estás comigo. Vou passar por elas. Vou passar pela depressão, vou passar pela angústia, vou passar pelo socorro, vou passar pelo choro. É um momento, e ele está à minha direita. Por isso a minha língua se exulta. Olha só, ele não louvou a Deus que teve uma semana legal. Ele não louvou a Deus com a projeção de graça que Deus fez aquilo que ele quis. Não é essa a base bíblica. Ele louvou e ele exulta porque Deus está à direita dele. Acho que é muito apropriado. Deus está à direita de estar próximo, né? E aí, obviamente, que ele também, isso é profético, ele está falando do próprio Senhor Jesus, né? Tu não me abandonarás no sepulcro. Então está falando da ressurreição. Davi era um profeta, né? Além de rei. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e mentiras de alegria. Então, irmãos, posso dizer com franqueza. Aí ele vem tratando a questão de Davi e trazendo um ensinamento claro. Olha, Davi falou isso, mas ele morreu, ele não ressuscitou. Então, na verdade, ele estava profetizando a respeito de alguém que ia ressuscitar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que Pedro está pregando nesse momento? Jesus Cristo e esse crucificado, como Paulo fala em 1 Coríntios. Ele não está dando nó, ele não falou para o pessoal que os judeus aceitarem a Cristo, que Jesus ia resolver a vida deles, Roma vai melhorar, irmãos, os impostos vão diminuir, a gente está vendo a mão de Deus trabalhando em Roma, o pessoal que pega, olha, não vai pegar mais, as coisas vão ficar com menos sofrimento. Eu não vejo essa base bíblica na pregação de Pedro. A gente vê claramente ele apontando a paz, a alegria naquilo que é celestial, na presença de Deus, porque tu estás comigo. A presença de Deus é que justifica a alegria, a paz, e atravessar por todas essas coisas, né? E agora, deixando claramente essa presença, esse Cristo e esse Cristo crucificado como centro daquela pregação. Veio trazendo toda essa questão a respeito da ressurreição, da assunção, do que o Espírito fez. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então está falando claramente. Ele está vendo. Eu acho impressionante, cara, como é que Davi... Assim, é o Espírito mesmo, não tem como explicar. Como é que o cara vai entender a Trindade? Não tinha nem graça. Nem a graça revelada. Ele está vendo ali o quê? O meu Senhor disse ao meu Senhor. Então ele está falando, o Pai, Deus Pai, disse a Deus Filho: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos estrados dos teus pés. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 15, né? Isso fica claro também, Estevão, quando vê o filho à destra. Então tudo está fechando direitinho. Só que esse cara falou só 1500 anos antes, né?
É só para deixar isso claro também. Então você vê assim que o Espírito realmente, irmão, ele transcende até o próprio entendimento. Por isso que no Antigo Testamento assim, para que entendais e saibais, ele usa muito essa expressão. Por quê? Uma coisa é você receber no Espírito primeiro e depois no entendimento. Muitas vezes tem uma oração, a gente está orando, você sente no Espírito saiu diferente, mas você não entendeu o que Deus fez. Mas no Espírito você sabe que Deus fez alguma coisa, mas você não entendeu o que Ele fez. Então é importante para que vocês entendam e saibam. Ele está dizendo o tempo todo, ou seja, eu recebo aquilo no Espírito, algo aconteceu, Diego, mas Deus também vai trazer a compreensão no tempo certo daquilo que Ele está fazendo. Que é importante também trazer no campo da razão. Mas muitas vezes a gente primeiro recebe isso no nosso espírito, né? Então assim, está aqui no meio desse discurso, dessa edificação que está sendo feita, e assim, para a gente fechar esse finalzinho, diz assim, quando ouviram isso o quê? Esse discurso, esse compartilhar, esse momento, né? Ficaram aflitos em seu coração. Os caras estavam vivendo tranquilo, estavam numa festa, não tinha momento para ficar aflito, né? Estava numa festa, né? Olha só, né? Estava numa festa. Às vezes você trazer uma mensagem num velório é simples, as pessoas estão super quebrantadas, o nego nem te confronta. É assim? Mas numa festa, o pessoal chegando ali e tal, estava numa festa. E olha que coisa interessante, a festa virou coração contrito, por causa da palavra. Todo aquele momento, uma Pentecoste, uma trazer, mas tudo isso, toda aquela questão, de repente agora, e agora o que a gente faz, cara? Agora que a gente ouviu isso, e o Espírito lá compungindo o coração deles, né? Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Os caras não sabem nem o que fazer. Eles sabem o seguinte, alguma coisa quando eu escutei isso, lembra primeiro no Espírito e depois no entendimento? Alguma coisa que você falou mexeu com a minha vida. Né? Acabou. Uma ficha caiu, não sei nem o que vai ser daqui para frente. Mas alguma coisa aconteceu, não estou entendendo nada ainda do que aconteceu. Por isso que é muito difícil você precisar um momento, né, de salvação, de conversão, porque não é aquele momento que você levanta a mão. E o que a gente vai? Aí vem uma linha do entendimento. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês. Mas já parou para pensar dizer isso numa festa? Cara, olha só como é só o Espírito mesmo, porque eu quero fazer assim. A primeira pergunta que a pessoa fala assim, mas você arrepender de quê? Só que o Espírito já está trazendo no interior dela tudo aquilo, cara. Já está revelando todas as situações, igual um filme na vida dela. Já está trazendo todo aquele caminhar e está produzindo aquele arrependimento. É lindo demais. Está fazendo aquela pessoa nascer de novo. O cara que está ali é só o boneco, é só um mensageiro, é só um dispenseiro da graça. O Espírito está fazendo toda a obra, botando aquele filme, a lágrima caindo. O cara nem tem noção do grau de arrependimento, está sendo gerado aquilo. Ele não sabe se arrepender, pô. A carne não se arrepende, o Espírito está gerando aquilo, fazendo aquela obra maravilhosa, que às vezes eu estou trocando por uma boa pregação. Porque as pessoas falaram que foi uma bênção, culto. Olha só o nível de incoerência que a gente chegou, né? Quando acontece alguma coisa, você dizer que ganhou pessoas para Jesus. Ganhei. Estou com as minhas mãos vazias, né? E com detalhe, não tem apelo. Não tem. Não tem apelo. Porque você não precisa chegar no final. Quem aqui aceitou Jesus? Uma pressão, né? Não, gente, tem um para Jesus, tem um para. Ali não. Eles perguntaram, saiu deles. Saiu deles. O que eu tenho que fazer? Você está falando em o que eu tenho que fazer? Você se arrepende e vamos batizar. Dá uma convicção do Espírito, né? É como o Pedro falou, o que você vem fazer? Porque você está falando, mas quem está falando comigo é outro. Eu sei que você está falando aí, mas tem um outro camarada que ainda não identifiquei ainda, que está falando comigo, e ele acha que é a consciência dele. Ele está começando, né? Está nascendo ali, né? Depois ele vai entender que é o Espírito que está falando com ele. Só para claro. uma pontuação, acho que pode edificar. Comigo aconteceu exatamente assim, né? Você vê que é um processo não é humano, é uma coisa bem no espírito, eu não acreditava nem Deus. E, enfim, o homem lá que foi usado por Deus, a gente estava numa roda de amigos, assim, pós-futebol. Nunca vi o cara, não conheci o cara, depois virou super meu amigo, mas eu não conheci ele bem. Enfim, ele pregou pra mim ali, Deus usou ele de uma forma, e foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu não tinha 16 anos de idade, assim, não tinha nem maturidade, mentalidade pra isso, além de não acreditar em Deus. Então, assim, uma soma de fatores negativos pra nem me convencer. E eu precisava realmente de uma música, de um ambiente muito bom pra me convencer. E foi assim, em pé à noite, numa roda de braço cruzado,
sujo de futebol, né? Todo mundo suado ali de futebol, enfim. Aí o cara não estava jogando, mas ele chegou ali, conversou comigo, coisa de 5 minutos, muito rápido. E ele falou algumas coisas, perguntou pra mim, eu fiquei desesperado, fiquei aflito assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Aí eu falei, o que eu depois perguntou pra ele, ele perguntou, falou, vai lá, você conversa com o Fernando depois. O cara foi embora, me deixou assim, sem chão, fiquei muito mal ali. Eu não sei o que fazer, cara. Fiquei, assim, porque meu pensamento é assim, caraca, Deus existe. Pra mim foi isso, pra algumas pessoas é Deus me ama, Deus se importa comigo, pra outras é Deus me salvou. Pra mim foi Deus existe. Eu fiquei assim, caraca, Deus existe, que bizarro. Eu fiquei, fui caçar esse meu colega que ele era cristão, enfim, constantemente pregava pra mim, eu fui caçar ele, né? Falei, não, ele conhece o Fernando. Fui caçar pra ver se, pra ele, enfim. E ele, isso foi o que você falou, o cara não se importou de fazer um apelo, sabe, botar a mão na minha cabeça, abrir a Bíblia. O cara foi lá, pregou um negócio muito simples, toda oportunidade que eu conto, falou, vai lá, segue. Foi numa conversa. Segue o jogo. Foi embora, cara, ele foi embora. Eu tava meio que pedindo pra ele orar pra mim, queria orar por mim, queria aceitar Jesus. Num maior paz, assim, parece realmente que o cara foi. E ele não é dessa forma, né? Até o André Rondon, eu falei, foi embora. Perguntou minha mão, nunca tive primeira vez que tinha visto ele. Não, é engraçado como é do espírito, porque hoje tu chega na rua com a pessoa, se arrepende, o cara já vai vir como? Qual é? Tá maluco? Tá me julgando? Mas você vê a dependência do espírito. Filipe, quando foi transladado e estava passando o eunuco da Etiópia, né, o que aconteceu? O espírito falou para ele, ele está lendo uma passagem de Isaías e não está entendendo. O espírito está falando com Filipe. Corre do lado da carruagem. Imagina hoje, deve falar assim, corre atrás daquele carro ali que está ali, andando devagarinho. Cara, eu não corro, né? Estou nessa dificuldade ainda. Entendeu? Pode ter 1000 coisas, mas nessa questão... Então, ele falou assim, ele correu. E aí, o que você está lendo? Aí o eunuco falou, não, estou lendo aqui uma passagem do profeta Isaías. Ele estava lendo, né? Falando exatamente sobre Cristo. Você está entendendo? Ele falou assim, não. Sobe aqui. Olha só a naturalidade de novo igual a Pedro. Cara, isso que está escrito aqui no profeta Isaías, profetizou tantos anos atrás e tal, está falando a respeito do Messias, de Yeshua, que veio, morreu, ressuscitou. E aí começou, né, que a gente se arrepender e tal. Aí o cara virou e falou assim, mas ali tem uma água. Olha só, cara, surreal, né? Mas ali tem uma água. Eu quero. Assim, quem me impede de ser batizado? Ele, se você crer, nada. Ele desceu. Abrisse a porta do carro hoje. Caraca, surreal. Gostou? Abrisse a porta do carro, encosta aí, liga o pisca-alerta. Liga o pisca-alerta aí. Vamos lá, entrou. Vamos lá. Não, parece, mas é essa a realidade. É que o grau de religiosidade nosso impede que a gente leia dessa forma. Entendeu? A lógica. Mas ele foi e se batizou. É claro que não é uma aventura, não é algo humano. Foi algo totalmente dirigido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus via que ele estava voltando, né, para a Etiópia, e na verdade estava lendo e levou o Evangelho, cara. Ele levou o Evangelho, foi batizado e creu, né, e possivelmente algumas pessoas começaram a se reunir em torno de Jesus Cristo. Na Etiópia, Diego, foi fruto daquela obra ali que o Espírito fez. Você vê o cuidado, o zelo de Deus pela sua própria casa e pelos seus próprios filhos, né? E a palavra diz que o a zelo Etiópia vai ser a primeira é de Deus. a virar os olhos para o Senhor, né? Vai ser existe a uma aliança de novo aí dela e de Israel, né? Vai ser a primeira. Mas profecias ainda. Tem um resgate de Entebbe, que é muito bonito também, para quem não viu esse documentário vale a pena, né? Que é inclusive da própria Etiópia. É o resgate de Entebbe o nome, né? É uma profecia que falava, né, que os etíopes viriam sobre as águias, né? Deus traria eles de águias de novo a Jerusalém, uma passagem que tem. E quando você vê, é surreal, cara, é surreal, porque eles descobrem, né, que a rainha de Sabá, quando teve com Salomão, não só visitou, mas também, como é que a gente pode falar assim, namorou com ele, vamos colocar dessa forma. Então trouxe se encantou, trouxe uma descendência, né, de, digamos assim, linhagem também judia. Então, quando Israel identificou isso, né, eles prepararam casa para essa gente toda, moradia para essa gente toda, e tinham que resgatar esse pessoal da Etiópia. Então, por isso que o nome é o resgate de Entebbe, porque, na verdade, a Etiópia não queria liberar. É uma operação linda, eles vieram de madrugada de avião. Os israelitas prepararam, né, o pessoal que trabalha mesmo, né? Porque a coisa é natural, né? Vamos colocar assim, tu está vendo o divino, mas é natural, tá o serviço secreto israelense,
Tá aquela coisa toda. Deus é muito assim, né? Ele às vezes nosso Deus não é exibicionista. Então tá lá, preparando tudo. Cara, quando dá 4 horas da manhã, o pessoal tentando chegar, ele empurrando aquelas pessoas no avião, aquelas pessoas simples, sabe? Bem mais mulata que um judeu convencional, botando aquela gente toda. Cara, o avião levanta, cara. Quando mostra a cena do avião chegando e pousando em Jerusalém, o cara lendo a profecia, tu olha aquele avião como uma águia, meu irmão, trazendo os descendentes, cumprindo a palavra profética. Assim, o profeta estava olhando alguma coisa, não sabia o que era o avião, mas ele sabia que era como uma águia trazendo a perfeição da palavra profética, chegando, Deus cumprindo aquilo. Tu olha e fala assim, meu irmão, como é que esses judeus não creem em Jesus? Mas você vê que é o quê? O véu. Eu não creio pela lógica, a gente creu pelo Espírito. Não tem lógica, eu não posso ficar impactado com eles, porque a gente creu pelo Espírito. Há dispensação, há gentios para entrar ainda. Há pessoas ainda para passar, né? Digamos, por essa porta da graça, né? Ainda bem que eles não creram. Porque se eles tivessem crido lá naquela época, hoje a gente não ia estar aqui. Tem todo um mistério de Romanos 11. E eu não sei se eu entendi errado, mas outro dia eu estava lendo justamente essa parte da rebeldia, antes deles irem para a Babilônia, e antes deles serem levados cativos, eu falei, gente, será que eu entendi errado? Mas porque Deus fala que o Espírito dele vai repousar sobre o templo em Jerusalém. E aí, antes deles irem, Deus fala, eu vou tirar o Espírito daqui. Não vai ser mais desse templo. Só que ele tirou daquele templo para botar nesse. Ou seja, se eles não tivessem sido os rebeldes, o Espírito estaria naquele templo até hoje. Ele fala, se a rebeldia deles trouxe tudo isso aos gentios, imagina o arrependimento, né? Paulo fecha assim, imagina a glória que não vai ser, né? Aí Pedro respondeu, arrependo, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha a promessa que vale para hoje, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, irmãos. Aqui está falando da gente hoje aqui na rua Atituba, né? Dia 21 de agosto de 2017. E com detalhe, aqui ele está falando para judeus. Porque Pedro pega para judeu, né? E ele já está profetizando para frente. Para frente já, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas ele tem outros povos também, né? Porque cada um... a gente misturada, né? A galera misturada. O Senhor já abriu na primeira pregação. Pedro tem dificuldade de entender isso, mas ele está pregando que ele não entende. Quando ele acabou de pregar, ele até fica conta o que ele pregou, né? Tu vê como é que é o espírito. E depois ele briga com... Agora ele lá na frente vai brigar com o Paulo. Vai brigar com o Paulo. Vai brigar com o Cornélio. A nossa limitação mesmo, que não muda, né? Com muitas outras palavras, advertia e insistia: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O foco não foi os 3.000, o foco não foi 3.000 dízimos que vão aumentar, o foco não foi qualquer coisa que a gente considera hoje, 3.000 membros, igreja grande e tal. O foco foi que realmente o Espírito de Deus fez uma obra, que o Espírito de Deus esteve ali presente, né? Que pessoas foram salvas, foram transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Que receberam o dom do Espírito Santo, né? E ali a gente começa a ver a família de Deus mesmo, né? Colocando dessa forma, crescendo, né? O texto vai seguir mais. É claro que no dia a dia a gente, quando houve uma pregação desse texto, fala mais sobre a questão da capacitação e tudo, como a gente tem esse momento mais livre para refletir, a gente acaba refletindo sobre essas questões mais assim, da dependência, da naturalidade, da forma, sabe, do que é ser um canal de Deus, né? Sobre a Escritura, sobre falar sobre tantas ponderações que tantos irmãos fizeram aqui também nessa noite. A gente chegou a viver um pouco disso, né? Eu acho que realmente a gente tem que voltar a essência mesmo. Porque eu lembro que no terreno, naquela época, tinha culto que era 4 horas de silêncio. 4 horas de silêncio. Ninguém levantava para falar, abria a boca. Se levantasse, caía. Mas o nível que, tipo assim, que a gente precisa voltar descartando. Tipo assim, eu sei que tudo tem ordem e decência. Eu acho que tem que ter ordem e decência para algumas coisas, mas às vezes tu vai num culto, né, é engraçado que tu vê o mover do Espírito Santo, algo do Espírito Santo, e o cara lá, dá 10 horas, o cara, então, gente,
sei que o Espírito, às vezes chega a falar isso, né? Eu sei que o Espírito está agindo aqui, mas temos uma hora, isso, aquilo, outro, para ir para casa. Eu ainda tenho uma dificuldade para interpretar isso, porque parece que você está limitando, às vezes, o Espírito de estar fazendo algo sobre aquele lugar. Eu sei que isso, a gente não tem esse poder de limitar o convencimento que Deus vai dar a cada um naquele lugar, mas como a gente hoje, a gente tem limitado as coisas de Deus, né? A gente tem colocado um monte de empecilho, a gente hoje perde mais tempo. Uma coisa que não desce para mim também é uma pessoa ficar filmando, uma outra pessoa tipo assim, fazer uma parada totalmente aleatória do que o Senhor está pregando ali, o Senhor está falando através do Espírito, e as pessoas ainda dispersam. Igual eu me incomodo com o fato de separar as crianças dos adultos no culto. Eu acho que as crianças elas têm que ficar com os adultos. Eu não vejo uma separação na Bíblia falando sobre isso. Eu vejo que tudo fica ali e tudo voltado para um centro. Só que hoje a igreja, eu fui na igreja de um primo meu e, caramba, quantas pessoas envolvidas com a câmera, quantas pessoas envolvidas com aquele setor, com um monte de setor, que as igrejas agora são enormes, são voltadas para os setores. E aí tu vê a pessoa lá na frente, meu Deus, o Espírito está falando aqui, isso, aquilo, outro, tu vê as pessoas às vezes organizando isso. Eu sei que Deus capacita o cara que está lá, isso, aquilo, outro, na inocência, mas eu acredito que eu ainda acredito daquela comunhão de o Espírito, tipo assim, é como se fosse a comunhão no campo vazio. Não tem isso daqui, porque isso daqui te tira a atenção para fazer uma recepção, para você abrir uma porta, para você ligar o ar-condicionado, um ventilador, uma luz. Mas num campo aberto, você não tem nada. Quando Deus sentava e se reunia com todo mundo, eu acho que isso, eu acho que a gente precisa voltar. Não é impossível voltar dentro de um ambiente desse daqui, mas realmente eu acho que a gente tem, dentro da igreja mesmo, a gente tem se dispersado para muita coisa, dentro do ambiente que eles se reúnem para fazer isso e aquilo outro. Eu acho que é um tempo que Deus está querendo que a gente volte lá atrás, volte no sentido lá atrás, na comunhão que nós tínhamos com Ele, mais íntimo, mais sem pensar no quadrado, entendeu? Não, eu acho que o que você falou é muito válido. Eu enxergo como a unidade do Espírito, que é o que eles falam, que eles estavam em unidade. Essa questão, eu fiz comunicação, eu entendo tirar foto e tudo, mas parece que naquele momento o corpo não está verdadeiramente unido. Porque um está pensando nisso, o outro está, parece que está destoando, sabe? E você, por mais que você esteja querendo se concentrar, toda hora você dispersa. Parece que, eu acho assim, certos momentos, existem as festividades, sim, mas eu acho que existem certos momentos que é igual você falou. Vamos tirar tudo, vamos para um campo vazio, vamos nos unir em espírito, porque é o que eles faziam, eles se uniam, porque não adianta a gente se unir aqui como homem, dar a mão, que você falou, dar pirueta, é o nosso espírito que tem que se unir, mas se você está pensando, tem que afinar o violão, não sei o que, a bateria, a luz, tá, como é que você vai fazer isso? Que você falou, cada membro tem a sua função. Dentro, um tem que estar em terceiro. Como é que você está unido no espírito e está pensando nesse... Eu acho que isso falta. Assim, eu fui num culto que era só louvor. Meu pai ministro de louvor e ele sempre levou a gente no negócio. E não vou gloriando a pessoa na aniversário, mas eu lembro que no culto foi só louvor e tal, e tava meio que soando tipo um show, sabe? E eu lembro que quando ela entrou no negócio, a primeira coisa que ela pediu para desligar todas as luzes, desligar som, e ela é voltada para o louvor, mandou desligar tudo, só ficou o microfone dela e a palavra. E ela começou, e Deus começou a usar ela ministrando sobre uma atmosfera totalmente diferente do louvor, de adoração mesmo ao Senhor. Ela falou, olha para esse céu, olha para a glória de Deus manifesta aqui nesse lugar. E realmente foi surreal naquele dia. Dali em diante eu comecei a reparar. Aí tipo assim, eu fico às vezes botando no YouTube para escutar alguns louvores, e às vezes eu fico observando, né, os louvores, as imagens, e cara, é surreal, cara. Parece que tá rolando
a manifestação de Deus, Deus está usando isso aqui no outro, e passa o maluco assim embaixo de tudo, gravando, pá, tal. Eu falei, cara, isso é surreal, cara. Isso é surreal, porque se realmente a manifestação do Espírito Santo está ali, parece que aquela pessoa está aleatória ao Espírito Santo de Deus. Entendeu? Soa o aleatório, entendeu? É exatamente isso que você falou. As festanças, isso, aquilo, outro e tal. Mas tem um momento, até no louvor, que você louva. E tem um momento que você está adorando. Há uma adoração totalmente diferente do que se diz louvor, né? Não é aquela coisa repetitiva. Uma música já feita e o louvor está rolando lá. Todo mundo já sabe o louvor. Mas o momento da adoração é tipo assim, caramba, não é possível. Tem uma coisa que às vezes eu fico até falando assim, caraca, não é possível que as pessoas falam tanto que o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E caraca, as pessoas às vezes estão assim, uma no celular, a outra observando a outra irmã, isso, aquilo, outro, entendeu? Porque eu não acredito que seja só isso. O Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus é uma coisa sobrenatural, entendeu? E realmente. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Uma vez eu li um livro. E olha que eu só li um capítulo do livro. Para mim, no meu ver, me bastou. Cara, um capítulo. Descobridores de Deus. Eu li o primeiro capítulo. Eu nem terminei de ler. Mas acredito que aquele primeiro capítulo me mostrou algo. Descobridores de Deus, Caçadores de Deus. E ele estava falando que um pastor americano, ele estava falando de uma experiência de um pastor americano, que ele tinha um problema muito sério na igreja dele, que a igreja dele não se animava. Ele não conseguia sentir mais a presença. Ele sentia a presença de Deus, mas não sentia o retorno na igreja. E ele começou a buscar Deus e falar: Deus, eu leio na sua palavra, eu vejo a tua manifestação, eu quero viver isso. Eu quero viver algo mais. E ele começou a orar em relação àquilo. Aí ele falou que ele fez uma viagem. E nesse propósito, fez a viagem e tudo. Quando ele voltou para casa, ele falou que quando ele abriu a porta de casa, ele tinha 2 filhos. Um filho dele chegou, correu para cima dele, abraçou ele, beijando no pescoço, falou: papai, eu estava com muita saudade do senhor. E beijando ele e tal. E ele abraçou o filho dele. E o outro filho dele ficou sentado olhando para a cara dele. Aí ele estranhou. Mas falou: filho, não vai vir falar com o papai, estou com saudade. Aí o filho olhou para ele e falou assim: para que o senhor trouxe para mim? Aí diz que Deus naquela hora ministrou para ele. Falou: meu filho, a igreja está dessa forma porque vocês estão me buscando. Vocês estão me buscando. Eu vejo vocês me buscarem. Eu vejo o coração contrito. Eu vejo. Só que quando eu chego com a minha glória, os meus filhos perguntam o que eu trouxe para eles. Aí diz que aquilo ali, ele parou, começou a chorar. E no domingo seguinte, na igreja, ele reuniu a igreja. Aí falou: irmãos, aí ele explicou. Falou assim: olha, eu tenho buscado, tenho orado a Deus, tenho falado com ele. A partir de hoje, nós vamos fazer uma oração contínua na igreja. E ninguém vai vir para cá para pedir nada para Deus. Quem quiser pedir coisa para Deus, não venha para a igreja. Fique na sua casa. Porque a oração e a reunião que a gente vai fazer vai ser de busca para que Deus venha se revelar para nós. Porque Ele tem algo tremendo a fazer, mas nós só estamos pedindo. Ele até quer dar, mas nós temos que parar de pedir. Resumindo, falou que ele não queria mais. Ele falou que ficou um mês orando, né? Ficou um tempo orando. Aí falou que num domingo de manhã ele acordou diferente. Ele levantou-se, sentiu algo, sim, diferente. Ele viu que era uma manhã diferente. Ele falou: eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. Ele explica isso no livro. Aí ele falou que ele foi domingo de manhã e tudo, e começou a pregar. Resumindo, ele começou a pregar. Ele diz que ele olhou do alto para a igreja. E a glória de Deus, ele viu a glória de Deus descendo. Ele falou, ele relata isso.
Só eu vi a glória de Deus se manifestando na minha igreja. E o poder de Deus veio de tal forma que ele relata que o púlpito da igreja rachou e ele foi jogado, foi arremessado no púlpito. E ele fala que as pessoas que chegavam na garagem da igreja, no estacionamento da igreja, sentiam a presença e o peso da glória de Deus. E falou que a partir dali a igreja dele nunca mais foi a mesma. E aí ele é um exemplo que ele dá. É uma experiência que ele teve. Né? E ele fala, muitas vezes, falta isso na igreja. Falta o como você buscar. O que você está buscando? O que você está falando? Qual a experiência que você está tendo? Porque muitas vezes, assim, uma experiência, esse eu já tive. Eu fui num congresso e o pastor veio dos Estados Unidos para poder pregar. E ele pregava, o culto começava, assim, porque é um congresso, a gente está lá direto, então, só que tem os horários que eles colocam, né? Então era de 7 às 10. O pastor americano só abriu a palavra, abriu Isaías 61. O Espírito, né, do Senhor esteja sobre mim. Ele parou de falar, Deus tomou o lugar. Ficou até 3 horas da manhã na presença de Deus. Foi algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi uma experiência que eu tive. E aí cai muito. Aí eu penso às vezes, poucas palavras. Você não precisa de 2, 3 horas, 5 horas. Você tem que se preparar, óbvio. Mas o que Deus quer fazer, é Ele que quer fazer, não é você. Você é só canal. O Espírito trabalha como Ele quer. Ele não vai usar eu até brinco, né? Porque uma vez uma pessoa disse, isso aqui é escrito por homem. Eu falei, irmão, tem que ser escrito por homem. Porque imagina se você estivesse andando, tivesse um burro sentado com uma caneta escrevendo. Seria muito milagre, né? Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui. Porque essa obra aqui foi privilégio que Ele deu. É privilégio. Que o anjo queria fazer. Mas deu pra gente. E às vezes a gente não cai, né? Não cai nesse nosso entendimento. Aí cai como você falou, porque é uma questão humana. A gente fica preocupado na conta que a gente vai pagar amanhã. Não, e só voltando rapidinho.